Hoje, domingo de Ramos, eu estava vindo para a igreja e no caminho passei por algumas pessoas caminhando com um raminho na mão. Aí fiquei olhando, falei, interessante, como que o povo guarda algumas tradições. O som não está saindo, gente, vou passar um pouquinho. Aí, som, agora ficou bom. E eu percebi o pessoal vindo para a igreja com aqueles raminhos na mão, e eu fiquei pensando, será que o pessoal pensa por quê? Ou entende por que precisa caminhar com aqueles ramos? Porque eu vi muita gente hoje, achei interessante, fazia tempo que eu não via isso, não sei se eu vim pela rua diferente, sei lá, mas tinha muita gente e nós estamos numa sociedade que é muito questionadora. Nós vemos uma sociedade que não aceita qualquer coisa. E nós olhamos na internet alguns debates e aí a gente vê ali coisas absurdas acontecendo, e aí então alguns estão até falando, não, é uma geração de mimimi, porque tudo é reclamação, tudo é pergunta, tudo é, ninguém está satisfeito. Mas e satisfeito com a palavra do Senhor? Satisfeito com o poder do Evangelho? Satisfeito com aquilo que o Senhor tem feito? Será que nós estamos buscando isso? Entender mais sobre isso? Debater sobre isso? Coisas que edificam, ao invés de debater coisas que são pó, que não levam a lugar nenhum? E nós olhamos para a palavra do Senhor e nós vamos ver alguns servos do Senhor, conhecidos como homens de fé, e que não ficaram murmurando com Deus, não ficaram reclamando. Por que, Senhor? Apenas fizeram, levantaram e foram. E eu queria pensar sobre isso com os irmãos. Pensar um pouquinho a respeito disso, de fazer as perguntas certas, de questionarmos aquilo que precisa ser questionado e dar glória a Deus, aquilo que não precisa, e somente cumprir com a vontade de Deus e entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E o Senhor é bom a todo tempo. Então, abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 22. Nós leremos a partir do versículo 1. Gênesis capítulo 22, nós leremos a partir do versículo 1. Gênesis 22, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, esse lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz, iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho,
que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Queridos, esse texto aqui claramente nós não vemos nenhuma indagação. Claramente nós vemos um homem de fé, seguindo com o propósito ao qual Deus o tinha levantado. Quando Deus o chama lá da terra dele, separou da sua parentela, levou consigo alguns parentes, todo o seu rebanho, todo o que lhe pertencia, e então ele saiu caminhando para o lugar onde Deus tinha prometido uma terra. Deus também havia prometido que faria a partir de Abraão uma grande nação. E nós sabemos o desenrolar da história até aqui, sobre os dois, Sara e Abraão, já serem avançados de idade, sobre eles já estarem cansados, já não possuírem as regras, já não ter mais uma condição física e humana para acontecer. Mas o sobrenatural de Deus aconteceu. E então chegou o filho da promessa. Então que alegria era naquela casa, naquela mulher que riu na frente dos homens de Deus, agora estava feliz como havia sido prometido. E aí então um dia Deus falou assim: Abraão, pega esse teu filho que você ama e faz uma coisa para mim. Vamos matar ele? Eu sei que você ama, e aí o texto diz isso, eu amo ele, mas vamos matar ele? Pega ele e mais algumas coisas aí que precisa para o holocausto e leva para um lugar que eu vou te falar. Não teve reclamação, não teve murmuração. E se fosse hoje Deus pedindo para nós isso? Será que murmuraríamos? Será que reclamaríamos? Senhor, demorou tanto tempo e agora o Senhor quer matar? Agora, Senhor, que agora que ficou bom. Eu já fiz isso algumas vezes, eu já murmurei contra Deus. Senhor, agora estava tudo bem, deu tudo errado. Agora que parecia que estava brilhando, ficou fosco de novo. Nós murmuramos, mas a palavra do Senhor nos ensina a fazermos as perguntas corretas, as perguntas que não devemos fazer. E não devemos murmurar contra o Senhor, perguntar por que Deus está fazendo alguma coisa, porque Ele não deve explicação às suas criaturas. Abraão não falou assim: se o Senhor está me pedindo isso, o Senhor não é Deus. O Senhor não está fazendo a minha vontade, então o Senhor não tem poder sobre todas as coisas. Isso não acontece. Aconteceu um homem que levantou de madrugada, preparou a lenha, pegou o cutelo, acordou seu filho, pegou seus servos, falou assim: vamos comigo, meu filho. Vamos comigo, porque nós vamos adorar ao Senhor hoje. Sem perguntas, sem murmuração. A pergunta que vem ao nosso coração deveria ser: eu estou murmurando contra o Senhor? Eu estou fazendo as perguntas corretas? Ou eu estou indagando o poder do Senhor? Eu estou indagando o amor dEle por mim? Eu estou indagando o poder do Senhor sobre a humanidade? O Senhor é um Deus de amor, é um Deus da provisão. Esse texto nos mostra isso. Deus sabia que Abraão amava seu filho, no texto está frisado isso, o filho que você ama. E é interessante que ficou marcado na história, algumas coisas Deus deixa marcado mesmo. Por exemplo, quando o povo saiu do Egito, eles tinham que comer ervas amargas. O período da Páscoa era um período de comer ervas amargas, para lembrar os dias difíceis, mas também era para comer o carneiro, para lembrar do dia da provisão do Senhor, onde o anjo da morte passou e a vida dos primogênitos não foi ceifada, daqueles que confiaram e passaram o sangue sobre a ombreira. Nós somos convidados a fazer as perguntas corretas. Nós vivemos numa geração mimimi, tudo é reclamação, nada está bom, por que faz assim, por que não faz assim? Né? Eu vi um post esses dias, se Jesus fizesse os milagres dos dias de hoje, né, o que iam perguntar para ele? Esse pão é saudável? Por que você matou tanto peixe para tanta gente? Por que aglomerou tanta gente aqui no mesmo lugar? Isso não é saudável. E tantas outras perguntas que nós vemos aí, o povo reclamando de coisas simples, que há tempos atrás ninguém se importava, mas que hoje são bandeiras que são levantadas e murmurações levantadas. Perguntas que não devemos fazer. O servo do Senhor, ele não pergunta por quê. O servo do Senhor, ele cumpre. Alguém que é considerado como um herói da fé, ele cumpre. Ele levantou bem cedo e cumpriu com a vontade do Senhor. Abraão levanta, pega aqueles homens e avisa que eles iriam adorar. E se você prestou atenção, depois ele responde no plural. Ele fala assim: nós voltaremos. Abraão conhecia o Deus que ele servia.
Não foi à toa que ele largou tudo que ele tinha, toda a sua riqueza, toda a sua família, e saiu andando a ermo. Ele confiava no Senhor. Ele cria no autor da fé dele. Nós assim também deveríamos ser. Faz isso, Renato. Tá bom, Senhor? Estou fazendo já. Faz isso, Renato. Tá bom, Senhor? Estou fazendo já. Não, mas Senhor, por que eu? Chama outro, Senhor. Tem tantos mais capacitados. Tem tantos outros. Alguns até tentaram fazer isso a Moisés. Reclama com Deus. Até o ponto de Deus falar, fica quieto e vai. Deus nos ama. E Ele nos ensina. Ele nos chama para ser o seu povo. Algumas perguntas nós podemos até fazer, mas questionamentos não. Não devemos questionar ao Senhor. A vontade dEle é perfeita, é boa e é agradável. Nós gostamos muito do Deus das bênçãos. Né? Receber uma bênção do Senhor é muito bom, a gente conta de boca cheia, nossa, foi abençoado. E quando chega um desejo do Senhor, um mandado do Senhor, o qual não é do nosso agrado, a gente jubila na mesma proporção da bênção? Deveria ser. Deveria ser. Abraão provou que é possível. Nós somos convidados a fazermos as perguntas corretas. E algumas perguntas nós já até sabemos a resposta. Versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Parece uma jornada curta. 3 dias. Foram 3 dias de agonia de um pai. E se eu matar esse menino e não ressuscitar? E se aquele cordeiro não estiver lá? E se? Mas ele foi. Nós nem sabemos se ele pensou isso. Mas eu pensaria. Eu não tenho filho ainda, mas eu não sei se eu teria coragem de... Deveria ter. A minha resposta deveria ser, eu vou matar meu filho para Deus. Mas pensando como um pai, eu não tenho filho ainda, mas vocês têm. Que facilidade vocês fariam isso? Mas era para a glória do Senhor. Eles estavam indo adorar ao Senhor. E Abraão já sabia a resposta. Do mesmo jeito, se aquele menino não ressuscitasse, então Deus daria outro filho, porque Deus fez uma promessa, vou fazer a partir de você uma grande nação. E eu fico pensando também, aquele menino perguntando para o pai, onde nós estamos indo? Eu lembro da minha mãe, às vezes eu perguntava tanto para ela, mas ela ficava brava comigo, e de repente ela falava assim, porque Deus quer. Deus pode todas as coisas, Deus quer. Era isso que ela me respondia. E aquele menino estava caminhando com o pai, e ele já tinha visto o pai fazer um sacrifício. E estava faltando uma coisa naquele sacrifício. Estava faltando uma coisa para aquele holocausto ser completo, o cordeiro, mas ele, assim, continuou caminhando, e caminhando, e caminhando, e caminhando. Abraão sobe preparado para fazer o que Deus lhe pediu. Quando Deus nos pede alguma coisa, nós temos nos preparado para isso? Nós nos preparamos sem murmuração, levantamos e vamos? Senhor, eis-me aqui, eu vou. Com tudo que eu tenho, com tudo que o Senhor me deu, com tudo que é teu mesmo, eu vou fazer porque o Senhor assim está me mandando. Ou nós questionamos ao Senhor, Senhor, por que eu? Por que eu? Nós somos convidados a sair um pouquinho do comodismo. Porque quando está tudo muito bem, tudo muito bom, é muito fácil dar glória a Deus. E os dias difíceis? E os dias de choro? E o dia da angústia? O dia da preocupação? Nós olhamos para a nossa sociedade, é o que a gente levanta no nosso coração, temor. Mas nós cremos no Deus da provisão, no Deus que provê todas as coisas, que antes que a nossa palavra chegue até a ponta da língua para falarmos, Ele já conhece toda. Um Deus que nos conhece desde o ventre da nossa mãe, enquanto ainda nós estávamos sendo tecidos, as nossas células estavam multiplicando, Ele já nos conhecia. O Deus que nos colocou no livro da vida, antes que existisse a vida, porque é Ele quem provê todas as coisas. É o Senhor quem provê, é o Senhor quem dá, é o Senhor quem tira, Ele é dono de todas as coisas, nós somos criaturas. E mais uma vez, que poder tem a criatura sobre o seu Criador? Que poder tem o barro a falar para o seu oleiro, falar, eu não quero ser dessa forma que o Senhor está me fazendo? Nenhuma. Nós somos convidados a caminhar pela fé, a fazer as perguntas corretas pela fé,
a não murmurarmos pela fé, pela provisão do Senhor. E nós aprendemos então a fazer as perguntas corretas, a entender, buscar entender a vontade do Senhor. Porque geralmente a nossa pergunta, o nosso questionamento é porque eu não estou bem, eu não estou numa condição que eu queria estar. Mas e quando muda? Quando eu entendo que é o Senhor quem me move, o Senhor é quem me leva. Deus não deu um endereço para Abraão. Falou, pega aqui esse mapa, você vai chegar lá. Pega aqui o Waze da época, marca aqui o ponto, você vai chegar lá. Não. Porque era dia a dia a dependência do Senhor. No deserto, dia a dia a dependência do Senhor. Muitos falam que esse tempo é um tempo ruim, né? Põe o deserto como algo que não é bom. E eu vejo o deserto como algo bom. Porque no deserto não faltou comida, não faltou água, as vestes não desgastaram, o chinelo não arrebentava. Deus proveu todas as coisas. E às vezes nós esquecemos isso. Nós olhamos para o calor, olhamos para a escassez, olhamos para a poeira e não olhamos para o Senhor que provê. Olhamos para o nosso filho, olhamos para a lenha, olhamos para o cutelo e não continuamos confiando no Senhor. E é o Senhor da provisão, é o Senhor que nos chama para isso. E aí então no tempo exato, no tempo oportuno, na hora exata, aí então, eu fico pensando aquilo ali como uma cena de filme, chega o ápice, né, da cena, né, aquele menino levando, e a gente desde criança ele era uma criança, e o texto nos diz que era um rapaz, e Abraão colocou sobre ele a lenha, então não pode ser uma criança, como nós vemos nos desenhos infantil, era um rapaz carregando uma lenha pesada nas costas e caminhando, porque eles deixaram o jumento para trás e subiram. E aí então ele amarra a mão do filho, para a glória do Senhor, ele deita o filho sobre a lenha preparada para ser queimada, para a glória do Senhor, e aí então quando aquele cutelo vai imolar, como está escrito, a gente pode pensar assim, na hora que estava quase, o anjo do Senhor chama a atenção. E aí eu fico pensando também, não está escrito isso, mas na elucubração de alguém que busca entender como acontecem as coisas, nós podemos pensar, Deus falou assim, Abraão, você não precisa matar o teu único filho, não faça isso, eu sei que você ama ele, deixa que eu mato o meu filho, deixa que eu mato o Cordeiro Santo, para livrar o pecado do mundo todo. E aí então, num domingo de Ramos, onde o Jesus estava entrando na terra prometida, mantos e palmas estavam sendo jogados aos pés de Jesus, chorando, não pela emoção, porque estavam fazendo uma coisa bonitinha para ele, mas chorando pela condenação que ele traria àquela cidade, e a condenação que vem sobre todos que não creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Mas nós percebemos Deus falando assim, eu mato o meu único filho, que eu também amo, você não precisa fazer isso, porque eu não estou preocupado com holocaustos, e a palavra do Senhor nos diz isso, eu não estou preocupado com a forma que vocês fazem o holocausto, eu estou preocupado com o coração de vocês, um coração contrito, um coração que adora ao Senhor, um coração que se Deus fala assim, faz para mim, eu vou falar, eu vou fazer, Senhor, por mais difícil que seja. Hoje é um domingo de Ramos, nós deveríamos lembrar disso, da provisão do Senhor. Jesus entrou naquela cidade, e uma semana depois ele foi morto, com todo o povo que jogava o manto e a palma para ele, gritando, crucifica-o. Porque aquilo ali não significava nada. Era somente uma profecia sendo cumprida, mas o manto não significava nada. O que significaria era o Cordeiro morrer pelo seu povo. O sangue ser derramado em favor daqueles eleitos do Senhor. Que possamos lembrar disso. Deixar um pouco de perguntas bobas de lado. Lembrar da provisão do Senhor. Lembrar que Ele não poupou o seu único filho. Quem dirá nos pedir coisas que para nós julgamos difíceis, mas para o Senhor não é. E que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Vamos orar? Santo e eterno Deus, Senhor nosso Pai. Ó Deus, que maravilhoso é encontrarmos na Sua palavra o acalanto para o nosso coração. Ó Deus, lembrarmos quem nós somos, lembrarmos que o Senhor provê todas as coisas para os seus, e que por mais que possamos entender missões difíceis demais para nós, mas o Senhor proverá. Ó Deus, nos ensina a fazer as perguntas corretas. Nos ensina, Senhor, a não questionar ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Criador e nós não temos que questionar nada contra Ti. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração mais grato. Ó Deus, nos
nos enche do Teu Espírito Santo, para que possamos ser homens e mulheres diferentes nessa sociedade, ó Deus, que tanto murmura, tanto blasfema, tanto, ó Deus, questiona, mas que possamos ser homens e mulheres que cumprem a vontade do Senhor, que fazem as perguntas corretas, mas para entender a vontade do Senhor e assim pôr em prática. Ó Deus, nos dá um coração de servo, assim como Abraão, ó Deus, a ponto de levantar, ó Deus, uma faca contra o seu próprio filho, mas para o louvor da sua glória. O Senhor já tinha tudo preparado, porque o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Que possamos lembrar disso a todo tempo, lembrar do seu amor, lembrarmos da sua misericórdia e lembrarmos da sua provisão. E em nome de Jesus que nós oramos a Deus. Amém.